Voltamos com Jornada Azul, Viver com Diabetes. O tema de hoje é o pé diabético, um dos maiores desafios de saúde pública do país. Aliás, reforçando, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste em número de amputações em pessoas com diabetes. Esta série é uma produção especial para educar e orientar em pleno Novembro Diabetes Azul, este mês importante para combater os mitos, estimular a adesão ao tratamento e informar. Nossos convidados são o Dr. Vaurian Feitosa, que é angiologista e cirurgião vascular, e também a professora doutora Sandra Marina, que é enfermeira e estomaterapeuta. A gente volta aqui com esse tema. Já demos aí várias dicas de como as pessoas devem cuidar dos pés. Doutor Vaurian, tem uma pergunta que eu acho que ela é muito importante e eu até queria saber se é mito ou verdade. A cicatrização na pessoa com diabetes, ela é mais complicada? Às vezes, até com meu filho pequeno, né? Meu filho tem diabetes do tipo 1, eu ia brincar com ele num parquinho e de repente alguém falava: mas tem que ter cuidado, não é? Porque ele não pode cair, porque não pode sangrar, a cicatrização é ruim. Então, existe esse mito da cicatrização ruim na pessoa com diabetes. O senhor confirma ou não? É mito ou verdade? Aí vai depender, né? Sim. O paciente que é diabético, mas ele tem pouco tempo de diabetes, tá? Ele não tem as alterações, porque ele controlou durante a sua vida, Sim. Ele fez o controle adequado da sua glicemia, ele não apresentou neuropatia e nem possui também a angiopatia, né? Então, esse paciente ele tem uma cicatrização absolutamente normal. Teoricamente, o diabetes, o paciente tem uma diminuição na imunidade, localmente, né? Então, ele pode ter uma porta de entrada e ter uma propensão maior de ter uma infecçãozinha local. Mas se o paciente é controlado, não existe isso. Às vezes até eu já vejo, assim, os médicos pedem para ver uma série de exames, a hemoglobina glicada, para ver se o controle está bom, para fazer até um tratamento dentário, uma pequena cirurgia. Sim. Então, isso prova que o controle é que vai determinar, né, a qualidade dessa cicatrização, não é isso? Sim, se o paciente estiver com alguma infecção já instalada, aí sim, é um sinal de alerta. Então, esse paciente ele precisa ser feito cuidados locais, né, curativos, às vezes até algumas cirurgias para debelar aquela infecção e o uso de antibióticos. E o antibiótico, ele tem que ser normalmente de largo espectro, né? E a depender também da idade, das outras comorbidades, tem que ser estendida, inclusive feita antibiótico-terapia a nível hospitalar. Isso depende muito de cada caso. Mas o paciente, de forma geral, em que ele apresenta, ele não tem essa dificuldade de cicatrização se ele estiver bem controlado. Por isso que é importante demais a monitorização, os cuidados, o cuidado com a alimentação, fazer os acompanhamentos, né, com o endocrinologista, com os médicos, com os exames, para poder ver como é que está as suas taxas, que vai garantir também que você não tenha complicações. Muito bom. Doutora Sandra, é possível o paciente a olho nu olhar para o ferimento no pé e entender que aquilo ali tem um potencial para ser algo maior ou não? Não, o paciente, ele sempre acha que dá para colocar um olhinho em casa e resolver. E é por isso que a gente tem essa taxa tão ruim de amputação. E às vezes ele vai no serviço e passa medicações, como ele acabou de falar. Você tem que ter uma avaliação, tem que verificar se esse paciente tem pulso, porque às vezes ele está com ferimento, mas ele está com um pulso ruim ou ausente, e aí ele precisa ser encaminhado para um vascular. Mas aí eu faço um alerta, não adianta só encaminhar para o vascular. Por exemplo, nós temos vascular nos hospitais regionais. Sim. Mas se o paciente tenha ou a neuropatia, ou ele pode ter uma isquemia. Se ele tiver uma isquemia, não adianta ele ficar, por exemplo, em Parnaíba, em Picos, em Floriano, porque tem vascular, mas não tem hemodinâmica. E hemodinâmica em Teresina só tem aqui no HGV e no Hospital Universitário, no serviço público. Então, esse paciente ele precisa fazer exames de imagem e desobstruir, do mesmo jeito que no coração. Qual o exame de imagem? A arteriografia. Esse aparelho aqui só existe em 3 lugares, né?
Isso compromete muito o resultado, né? O andamento do tratamento. Existem serviços privados, mas pelo SUS, para fazer esse atendimento... Só na capital. Só na capital, como eu falei, no HGV e no hospital universitário. Então, esse paciente, por exemplo, que palpou o pulso, ele não tem pulso, que ele já tem uma necrose, não adianta ficar passando pomadinha, porque ele vai vir para amputar. Então, às vezes, assim, aquele dedo que podia só amputar o dedo, se demora muito, porque a úlcera no pé em pessoas com diabetes que tem isquemia é tempo dependente. Do mesmo jeito que hoje a gente tem uma linha de cuidado de AVC, urgentemente a gente precisa de uma linha de cuidado para a pessoa com diabetes. Porque esses dias, posso falar, a gente estava com um aluno que ele foi, passou no concurso e ele foi aqui em Teresina, num domicílio e detectou uma úlcera no pé. Aí ele foi lá, fez com a médica, tudo certinho, fez com a médica, prescreveu para esse paciente procurar o vascular. Quando ele me mostrou a foto, eu falei assim, isso aí é grave, tem que ir para um serviço de urgência. Mas ele esperou um mês na UPA. E assim, não é culpa da UPA, porque você tem que regular e o serviço não tem vaga, porque só tem 2 locais que tem uma hemodinâmica. Quando esse paciente chegou no HGV, ele chegou para amputar e esse paciente hoje está aqui em Teresina com as 2 pernas amputadas. Nossa, então, assim, paciente diabético. Pessoa com diabetes é tempo dependente, a gente precisa urgentemente de políticas essa públicas. Essa hemodinâmica deveria, né? A grosso modo, eu imagino que o importante seria que tivesse nesses hospitais de referência, assim, em todas as regiões, o que acontece? Para agilizar, não é, esse diagnóstico. Esses pacientes que a Sandra relatou aqui são aqueles pacientes que precisam de atenção terciária, né? E realmente são locais em que Piauí é um estado praticamente do tamanho de um país. Verdade. Não é verdade? Então, tem países da Europa que é menor do que o Piauí. Né? Então, não se pode ponderar e achar normal e que um paciente que apresenta uma necessidade de fazer uma arteriografia, o paciente está com infecção lá em Bom Jesus, e esse paciente precisa fazer uma arteriografia, que nós estamos falando agora da revascularização. É aquele paciente que, além da neuropatia grave, ele já apresenta uma doença arterial periférica com isquemia. Então, ele é o chamado paciente com isquemia crítica. Então, aquele paciente que ele tem risco real de perder o membro. Mas risco ele pode, de vida até, né? Risco de vida. 30, 40 pacientes que apresentam uma DAOP tem 30 a 40% a mais chance de morrer em 5 anos do que um paciente que não tem esse problema. Então, você vê que a mortalidade é alta. Né? Esse é um paciente que apresenta também outras comorbidades. Tem 3 a 4 vezes mais risco de ter um infarto e ter um AVC. Então, é um paciente complexo. Então, o Estado deveria investir em locais como, por exemplo, Parnaíba, Picos. E a gente faz um apelo. E fazer uma força-tarefa para que tivesse todos os profissionais nesses locais, para que houvesse a fixação desse profissional, dessa equipe nesses locais, para que esses pacientes não se deslocassem, porque já tem tantos problemas na capital, necessidade também, né? Então, assim, são pacientes críticos. E é um tratamento demorado, não vai ser resolvido. Olha, em média, talvez em média, eu vou dizer para você, em média, um paciente que precisa revascularizar, ele faz entre 2 a 4 cirurgias na internação e ele passa de 1 mês a 2 meses internados. Então, você vê que é um paciente caro para o sistema, é um paciente que ele drena, né, uma quantidade por isso que se fala que é um problema de saúde pública em todos os aspectos, né? E esse paciente é um paciente que vai precisar também de reabilitação. Eis a importância, né, da prevenção. Do trabalho lá na base. Mas enquanto não tem efetivamente isso, é necessário que esses locais sejam dotados de estrutura hospitalar e pessoal capacitado para perceber a gravidade. E investir. A gente conhece pessoas dentro da associação que foram cuidados a princípio com anti-inflamatórios, com medicamentos não tão potentes, porque não viram ali naquele ferimento nenhum tipo de gravidade. É como se aquilo pudesse ser resolvido com uma pomadinha. Então, realmente foram situações que foram evoluindo. Mas a prevenção é o melhor caminho, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular detecta que 85% dos pacientes que amputam
tem uma úlcera antes. E aí Eis por o isso que cuidado. as pessoas precisam ser educadas para entenderem aonde está o risco, porque essas pessoas ainda não entenderam que o chinelo pode ser o problema. Exato. Né? Que aquele hidratante que passa no pé, ele não pode colocar entre os dedos. Que ele não pode cortar a unha fazendo o canto arredondado e sim reto, porque senão vai entrar ali, pode ter um encravamento de unha e ali pode infeccionar. Ou seja, a gente precisa fazer com que essa informação circule, é o que está acontecendo nesse momento. Eu quero crer, mas eu quero mostrar um vídeo agora para a gente ver que as coisas, quando elas funcionam, acontecem da melhor forma, o desfecho é bom. Vou chamar um vídeo do Flávio. Flávio Murino, ele mora em Floriano e ele teve a chance de ter o pé recuperado. Olá, me chamo Flávio, sou morador da cidade de Floriano. Vim aqui deixar um testemunho e umas pequenas orientações sobre o pé diabético. Eu tive um pequeno acidente, fui diagnosticado com o pé diabético e foi feito um debridamento aqui em Floriano mesmo. Daqui eu fui orientado a procurar estomaterapeutas em Teresina para o trabalho de cicatrização do meu pé. Graças a Deus foi tudo um sucesso, só tenho a agradecer a elas pelo cuidado, a atenção, e também tive o apoio da ADIP, né, Associação dos Diabetes do Piauí, onde tive conhecimento de muitas coisas durante as reuniões. E quero dizer, cuide do seu pé. Ao ver uma ferida, procure um estomaterapeuta mais próximo e cuide. Recado dado, cuide do seu pé. Ele falou para mim ontem que tinha um ferimento no pé de 10 por 10, mais ou menos, um ferimento até grandinho, hein, doutora Sandra? Você acompanhou um pouco a história do Flávio, ou muito a história do Flávio? Eu acompanhei, hoje a gente tem assim, um orgulho de dizer que desde 2014 a gente tem ambulatório de especialidade em Teresina, começou no hospital do Promorá, mas hoje nós já temos ambulatório especializado no HU, no Lineu, no HGV e público também tem Guadalupe com a Esperança, a CESAP está com articulando para que a gente tenha nas macro-regiões. Então é o sonho que a gente tem em breve em Parnaíba, porque as pessoas assim precisam ter essa avaliação e precisa ter o pé tratado o quanto antes para que não chegue para amputação. Mas eu só queria deixar um recado, porque assim, eu acho que a gente está falando muito de amputação e acho que vocês não estão com medo. Se você cuidar da alimentação, se você controlar a diabetes, você não vai ter nada. Então a meta é controlar para não ter lesão. É importante que seja dito isso, né? Que o controle, na verdade, é o que vai garantir esse futuro sem complicação, né? E o controle sempre vai ser muito mais simples do que depois precisar conviver com todas essas questões, não é verdade, doutora Sandra? Eu fico muito grata ao Flávio pelo envio do vídeo, deixo um grande abraço para ele, é um associado que a ADIP teve nesse momento que ele passou aqui em Teresina com esse cuidado com o pé, ele foi a muitas reuniões, é um grande amigo, um abraço para todos lá de Floriano, da região. Ele falou em debridamento, nós não falamos sobre isso. O que é o debridamento? Debridamento é você remover o tecido que está morto, o tecido que está desvitalizado. E aí não adianta você botar a pomadinha se você não remover. Então você precisa fazer a avaliação, dependendo da situação, pode ser feita no ambulatório ou no centro cirúrgico, e depois precisa de uma cobertura que tenha um antimicrobiano, que é importante desse investimento também em coberturas, que para o paciente é caro, mas para o Estado, para os municípios não é. Então esse profissional ele precisa ter acesso também a material para conseguir tratar de maneira adequada. Porque esses curativos eles evoluíram muito, né? Tem para tudo, assim, são muito específicos para cada situação. Aí a coisa interessante é que assim, desbridamento, como a Sandra falou, desbridamento ou debridamento? Pode ser os dois, debri ou desbri, não tem problema dizer um ou outro, né? Então é feito geralmente no centro cirúrgico, tá? E é feito pelo cirurgião vascular, idealmente, né?
idealmente porque ele conhece em profundidade a doença, né? E às vezes é necessário fazer, inclusive, além do debridamento superficial, tem que aprofundar, né? Dependendo do caso, porque faz toda a diferença. Se foi feito um debridamento mais ou menos, isso não resolve. O paciente ele vai evoluir, vai voltar, e aí tem que remover o tecido desvitalizado por completo, né? E esse paciente ele vai precisar também, né, de acompanhamento depois, com coberturas, né, com os curativos, né? Isso é muito importante, que haja essa compreensão para os pacientes serem bem tratados, porque não adianta tratar mais ou menos. Não. O paciente diabético, eu me recordo na época da residência, que todo vascular ele é cirurgião geral antes, né? Então você tem uma noção de cirúrgica, mas não tem uma noção cirúrgica aprofundada. Então, às vezes o vascular às vezes ele é agressivo no tratamento, a depender do caso, porque é necessário, porque senão o paciente evolui, às vezes o paciente pode ter infecção mais dentro dos tecidos, né? Então precisa ser feito toda essa retirada e assim o paciente evolui depois para o tratamento ambulatorial, né? Sim. Vamos agora ver um outro vídeo, porque a gente também quer acender uma luzinha de esperança para você, né, como a doutora Sandra falou, que pode estar com medo, é porque eu tenho diabetes, eu vou ter essa úlcera. Não, de jeito nenhum. A gente quer justamente estimular para você aderir bem ao tratamento, para não ter essa lesão, mas uma vez que você está com o pezinho machucado, com a neuropatia, vale a pena ter essas informações e aprender como cuidar do seu pé para você não evoluir para uma amputação ou para uma outra intervenção. E a gente vai chamar aqui um outro caso, uma outra história, que veio lá de Agricolândia. É a Maria Leonice. Ela vai contar um pouco do que ela passou e como ela está hoje. Olá, pessoal. Me chamo Leonice. Vou falar um pouco sobre o meu ferimento e sobre a importância da estomaterapia na minha vida. No dia 2 de março de 2021, nasceu uma bolha no meu pé. Fiquei com febre, fui para a UBS da minha cidade, fiquei em observação. Depois voltei no outro dia. No dia 7 fui para Teresina, no dia 8 fui operada. Foi nesse dia que eu conheci a Sandra. E o doutor falou que era para amputar meu pé. Aí eu falei para ele não. Aí que eu não precisava amputar meu pé porque eu ia ter um tratamento com a estomaterapeuta Sandra. Foi a partir desse dia que ela me acompanhava todos os dias no HUT. Vim para casa porque foi a época da pandemia. E aí, devido a ter vindo para casa, eu fiquei indo para Teresina 2 vezes por semana para continuar com o tratamento com a Sandra. Com o passar do tempo, com as melhoras, passei a ir para Teresina 1 vez por semana, fazendo tratamento com a Verônica, que faz parte da equipe da Sandra. E agora estou com a estomaterapeuta Adriana. E o que eu quero dizer, que eu indico para as pessoas que não conhecem e que têm diabetes, se nascer uma bolha no seu pé ou aparecer um ferimento, que procura umas estomaterapeutas para elas lhe ajudar e auxiliar e acompanhar seu tratamento. E esse tratamento pode ser feito pelo SUS.
Que história maravilhosa. Um abraço para todo o Piauí, para a dona Leonice. Conta um pouco sobre a história da dona Leonice, doutora Sandra. Você viu que a história da Leonice foi bem rápida, né? Ela, assim, em uma semana, isso aí alerta para vocês que não pode ficar esperando essa bolha, porque essa bolha pode levar a infecção. Então, quando ela mandou a foto pra gente, eu conheço o primo dela, ela já estava com a lesão extensa. Eu falei assim, olha, isso é grave, não dá para ficar na sala do interior. E ela veio para HUT e ela já tinha necrose de tendão. Então, o vascular, que lindo, o vascular desbridou, mas no geral, quando você tem necrose de tendão ou exposição de osso, no geral é para amputação, né, doutor Valriano? E aí ela pediu para não amputar, eu fui lá, conversei com o doutor Rodrigo, ele disse, vocês vão assumir, a gente vai, a gente conseguiu o material e a gente atendeu, e assim, o caso dela é muito interessante, que ela foi atendida nas 3 esferas, começou comigo na universidade, depois ela foi atendida no Linneu e finalizou no HU. Então, isso mostra que sim, que se você tiver lesão, se você tiver uma equipe especializada, multiprofissional, que ela foi atendida pelo vascular, pelo estomaterapeuta, pelo nutricionista, e precisa também do psicólogo e da reabilitação do fisioterapeuta, para que ela consiga, nessa foto aí como está, de moto. Deu tudo certo e deu certo no SUS, que bom. Só reforçando, esse atendimento foi feito todo aqui na capital. Com fé em Deus, em breve nós estaremos em todo o Piauí, vamos acreditar. Agora a foto aqui, porque a Sandra comentou, a doutora Sandra, que logo depois ela chegou na sua cidade, comprou uma moto e já mostrou que estava pilotando a moto. De chinelo, tá? No chinelo não pode, viu, hein, doutora Sandra? Lembrando que o Flávio também ficou muito feliz quando teve a oportunidade de voltar para Floriana, andar de bicicleta. Então são os grandes prazeres, pequenos grandes prazeres que surgem logo depois da reabilitação. E aí você dá valor a tudo, né? A cada momento, a cada, sabe, momento com o neto, o momento que você vai para uma festa e vai dançar, vai curtir. Isso é importante. Essas histórias são ótimas porque mostram que a reabilitação é possível. Gente, assim, a gente está quase terminando esse bloco, mas uma vez que o paciente precisa de uma amputação, vai ver que ele demorou, chegou aqui, fez a cirurgia, deu certo, aí tem alta. O que é que acontece? Ele continua sendo assistido, os curativos são feitos, ele continua nessa linha de cuidado. Como é que acontece isso? Olha só, quando é inevitável a amputação, é uma decisão importante se levar em conta vários aspectos. O aspecto principal é a possibilidade de reabilitação depois do paciente. Então, isso é visto, o paciente é mais jovem, se ele é mais idoso, né? Se dá para fazer uma amputação menor para poder reabilitar melhor o paciente. Se a amputação, às vezes o paciente está tão grave, que é muito melhor fazer a amputação primária, que a gente chama, né? O paciente está com infecção, está com sepse, por exemplo, é um paciente idoso que não vai reabilitar mesmo, né? Não vai voltar a andar, usar prótese. O ideal é fazer uma amputação logo totalmente curativa, às vezes até acima do joelho, infelizmente. Mas tem outros casos não, tem outros casos que você faz amputações menores, pensando justamente abaixo do joelho, que aí o paciente pode depois colocar uma prótese menor, ele pode reabilitar, voltar a andar quase que praticamente normalmente, né? E esse paciente, ele normalmente depois que ele faz a amputação, ele é assistido depois na atenção primária, né? E observado, e depois retorna, né, para o vascular e depois para o serviço de reabilitação. Por isso que é muito importante essa decisão de amputação, ela tem que ser compartilhada. Né? Compartilhada com o vascular, com a família, e também ver as possibilidades também, né? Se o paciente tem ou não possibilidade de reabilitar depois, porque é algo que vai fazer muita diferença na vida deles, né? Sim. Bem, a reabilitação, ele tem hoje no CI, aqui em Teresina, no Piauí, ele recebe no CI, recebe a prótese, então, né, depois que matura aquela lesão, mas, por exemplo, dependendo da lesão, da amputação, às vezes ele já sai de alta para depois retornar e ser encaminhado, após maturado, para a reabilitação, recebendo a prótese. Quando tem alguma deiscência, que aquele ponto abre, né, que faz uma deiscência operatória, no HGV, o ambulatório do HGV é porta aberta para o próprio HGV,
E no Promorá é porta aberta para o HUT. Então a gente já tem esses 2 serviços, porta aberta para os pacientes serem atendidos. Mas a gente, como eu falei, ainda não tem no interior. Ok. A gente está terminando nossa conversa aqui. Foi muito bom estar com vocês, aprendi muito. É sempre bom estar com essas pessoas que são soldados, na verdade, dessa causa. Eu acho incrível o trabalho de vocês. Eu digo para você, Sandra, toda a admiração e amor que eu tenho por você, por suas estomoterapeutas, mulheres aguerridas, todas têm esse perfil, amam o que fazem, eu acho que é o grande diferencial. Doutor Valrian, eu quero sublinhar que junto com a ADIP em 2012, nós assinamos um projeto, primeiro ambulatório de feridas e pé diabético de Teresina foi feito um projeto da ADIP com essa pessoa tão incomodada, esse médico vocacionado tão incomodado por tantas amputações, e a gente está fazendo a história, posso dizer isso. Parabéns. Esse programa é dedicado a todos esses profissionais aguerridos que fazem tudo com criatividade, com garra. E a gente se despede, viu? Muito obrigada. Se despede de você com a frase especial: o caminho ensina que cuidar de si é um exercício de constância e gentileza. Portanto, cuide-se. Obrigada por sua companhia. Te encontro no próximo episódio, que será o último dessa temporada azul. Está interessado em ver os outros episódios? É só acessar o Jornada Azul no CV Play. Aí siga a Associação dos Diabéticos do Piauí, @ADIPiauí. Grande beijo, até o próximo encontro.